Desde os primeiros passos da civilização até o mundo moderno, o ser humano sempre foi movido por uma mesma força: a curiosidade. A necessidade de compreender o desconhecido, de encontrar sentido na existência e de decifrar os segredos do universo acompanhou a humanidade em todas as eras. Ao observar a natureza, o tempo e os céus, nossos antepassados perceberam que nada parecia aleatório. Tudo seguia um certo ritmo, uma ordem invisível que conectava todas as coisas. Com o passar do tempo, ao estudar esse ritmo, padrões começaram a se repetir. Alguns pareciam coincidentes, outros claramente intencionais. Entre esses padrões, um se destacou de forma surpreendente ao longo de milhares de anos: o número 7. Mas por que exatamente o número 7? Por que ele aparece repetidamente em culturas que nunca tiveram contato entre si? O que faz com que esse número carregue tanto simbolismo? Para entender essa questão, precisamos voltar milhares de anos no tempo, muito antes da ciência moderna existir. Após grandes cataclismos que marcaram a história antiga, como o mito do dilúvio presente em diversas culturas, a humanidade começou lentamente a reconstruir a civilização. Em diferentes partes do mundo, povos completamente isolados uns dos outros passaram a observar o mesmo ponto: o céu noturno. Ao olhar para o firmamento, nossos antepassados notaram algo curioso. Entre as incontáveis estrelas fixas, existiam 7 corpos celestes que se moviam de maneira diferente: o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Esses 7 astros pareciam vagar pelo céu com vontade própria. Esse movimento os tornou especiais, diferentes, quase vivos aos olhos humanos. Com o tempo, esses corpos celestes passaram a ser associados a divindades. Em diversas civilizações antigas, acreditava-se que esses astros eram manifestações de deuses ou moradas de entidades superiores. Mesmo sem qualquer tipo de comunicação entre si, povos da Mesopotâmia, do Egito, da Grécia e de outras regiões chegaram a conclusões semelhantes. O céu era sagrado, e aquilo que se movia nos céus tinha poder. Na antiga Mesopotâmia surge um conceito central: os Apkallos, os 7 grandes sábios. Segundo as crenças sumérias, esses seres possuíam origem celestial e surgiram após o dilúvio para ensinar à humanidade conhecimentos fundamentais como agricultura, escrita, astronomia e organização social. Esses 7 sábios passaram a ser vistos como protetores da civilização e mediadores entre os deuses e os homens. A partir desse ponto, o número 7 deixou de ser apenas uma observação astronômica. Ele passou a representar sabedoria, proteção e ordem cósmica. O céu tornou-se definitivamente o lar dos deuses, e os astros, símbolos de poder divino. Essa visão moldou profundamente a forma como o ser humano passou a interpretar o universo. Com o passar dos séculos, essa simbologia não desapareceu. Pelo contrário, ela se expandiu e se transformou. Um dos exemplos mais claros disso é a organização do tempo. A semana passou a ter 7 dias, cada um associado a um astro ou divindade. O dia do Sol, o dia da Lua, os dias ligados a Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. O tempo humano passou a seguir o ritmo dos céus. Na Mesopotâmia, o número 7 também se manifestou na arquitetura sagrada. Os zigurates, templos monumentais dedicados aos deuses, eram construídos com 7 níveis ou 7 degraus. Cada camada representava uma ligação entre a terra e o céu. Surgiu então o conceito das 7 camadas do céu e das 7 camadas da terra, ideia que mais tarde influenciaria diversas religiões. Essas crenças não ficaram restritas a uma única civilização. No Egito Antigo, na Grécia e em outras culturas, vemos a repetição de 7 grandes deuses, 7 sábios ou 7 princípios fundamentais.
Na Índia antiga, o número 7 aparece de forma ainda mais profunda, ligado diretamente ao corpo humano através dos 7 chakras. Segundo a tradição hindu, esses 7 centros de energia são canais pelos quais a energia cósmica flui no corpo humano. A purificação desses chakras, por meio da meditação e de uma vida equilibrada, permitiria ao ser humano alcançar níveis mais elevados de consciência. Além disso, textos antigos falam de 7 grandes rios sagrados, 7 sábios e até 7 continentes, chamados de Saptadvipa. O mais impressionante é que esses textos descrevem a Terra dividida em 7 grandes massas de terra, algo que a ciência moderna só confirmou milhares de anos depois. Mais surpreendente ainda é a menção a um antigo supercontinente único que se fragmentou ao longo do tempo, uma descrição que se assemelha de forma assustadora ao conceito científico da Pangeia. Essas ideias atravessaram os séculos e chegaram às religiões abraâmicas. No judaísmo, o número 7 aparece na criação do mundo em 6 dias, e no descanso divino no 7º, a menorá de 7 braços simboliza a sabedoria, ordem cósmica e os corpos celestes. No cristianismo, o número continua presente em diversos símbolos e conceitos espirituais. No islamismo, encontramos as 7 camadas do céu, os 7 portões do inferno e rituais baseados na repetição do número 7, como a circunvolução da Caaba. Ao longo do tempo, os detalhes originais foram se perdendo, mas o símbolo permaneceu. A questão final é inevitável. Por que o número 7 continua tão presente até hoje? A resposta pode estar na própria ciência. No século XVII, Isaac Newton descobriu que a luz branca se divide em 7 cores visíveis. Séculos depois, a física quântica revelou padrões baseados em 7 níveis de energia. A escala de pH encontra seu equilíbrio exatamente no ponto 7. Na psicologia, estudos mostraram que a memória humana consegue lidar melhor com cerca de 7 informações ao mesmo tempo. Até mesmo o corpo humano parece seguir esse ritmo, com diversos processos biológicos ocorrendo em ciclos próximos de 7 dias. Diante de tudo isso, surge a dúvida: o número 7 é realmente um código oculto do universo ou apenas um padrão que nossa mente insiste em enxergar? Talvez nunca tenhamos uma resposta definitiva. Mas uma coisa é certa: o número 7 acompanha a humanidade desde o início de sua jornada. Talvez o verdadeiro mistério não esteja no número em si, mas no desejo humano de compreender o universo. E enquanto houver perguntas, o 7 continuará nos lembrando de que ainda há muito a ser descoberto. Ao longo da história, o ser humano sempre tentou encontrar sentido no caos. Quando algo se repete, a mente humana não ignora. Ela observa, compara e procura significado. O número 7 se tornou especial justamente por isso. Ele aparece na natureza, na ciência, na religião e até no funcionamento do cérebro humano. Essa repetição constante cria a sensação de que existe algo além da simples coincidência. Mas talvez o verdadeiro poder do número 7 não esteja no universo, e sim em nós. O cérebro humano precisa de padrões para compreender a realidade. Sem eles, tudo pareceria aleatório e sem sentido. O número 7 pode ser apenas um desses pontos de referência, um limite confortável para a mente. Ainda assim, a pergunta permanece: se é apenas um padrão mental, por que ele surgiu em culturas tão diferentes, em épocas tão distantes, sem contato entre si? Talvez algumas perguntas não existam para serem respondidas, mas para nos lembrar de que o desconhecido faz parte da experiência humana. E enquanto o ser humano continuar olhando para o céu, estudando a natureza e tentando entender a si mesmo, o número 7 continuará aparecendo, não como uma resposta,
mas como um lembrete de que ainda há mistérios esperando para serem descobertos.